Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 1, versos de 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais somos também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Nesta manhã vamos meditar nesta passagem das Escrituras que foi lida para nós. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo começa se apresentando. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo se apresenta na condição de servo de Jesus Cristo. O que é um servo? Na época de Paulo, era alguém destituído de direitos, despojado de qualquer tipo de honraria, sem nenhum aparato de poder, sem vontade própria e sem nenhuma importância para os homens. Um nada na sociedade que Paulo vivia. Essa era a condição do servo. Um servo é alguém que está ao nível de nada, equivalente a zero. Isto fala da experiência que Paulo tinha com a cruz de Cristo. Está falando da morte com Cristo na cruz. É crucificação mesmo. Servo de Jesus é aquele que morreu com Cristo na cruz. Não é nada, mas Cristo é tudo nele. Servo é aquela pessoa que crê sua morte em Cristo. Sem a morte com Cristo na cruz, você não é servo de Jesus Cristo. O servo carrega as marcas da cruz. O ser humano no pecado é doente por honrarias humanas. A obra do pecado é tornar o ser humano grande dentro de si mesmo. A tendência do pecado, a tendência do pecador é se engrandecer até nas pequenas coisas. A palavra de Deus nos faz uma recomendação: não pense de si mesmo além do que convém. Se o conceito que temos de nós mesmos for além do que convém, vai gerar confusão. O conceito que eu tenho de mim mesmo é que eu sou um morto em Cristo. Qualquer outro conceito
que tenho de mim mesmo vai gerar confusão e bagunça. É por isso que temos que morrer pelo corpo crucificado de Jesus, morrer para a vida de Jesus se manifestar em nós, morrer para Cristo viver em nós. A vida cristã autêntica se caracteriza pelo caráter de servo. Servo é aquela pessoa que não tem nenhum direito e está destituído de qualquer ideia de grandeza e de poder. Mas isto é a obra da cruz em cada um de nós. A busca pelo poder é muito forte no ser humano desde que nasce. A cristandade pós-moderna está exacerbadamente assanhada e alvoroçada pelo poder social, político, econômico e espiritual. Embora esteja falando no nome daquele que se esvaziou, tornou-se servo e foi para uma cruz. Que disparate! Os servos de Deus só têm uma coisa a ostentar perante o mundo: as marcas da cruz e a manifestação da vida de Cristo em nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10. Trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Trazendo sempre, por toda parte, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10. Então, não haverá mais oração por poder, pois Cristo está em nós com o maior aparato de poder do universo. Não haverá mais a terrível escravidão ao pecado. Somos servos de Jesus para servir Jesus e não ao pecado. O servo de Jesus só tem um propósito: agradar e servir o desejo do seu Senhor. E o serve por amor e com alegria. Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor sem tristeza, sem chateação, sem murmuração, mas com prazer e alegria. Quando a vida de Cristo está em nós operando, temos condições de servir o Senhor com alegria. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo é portador de uma mensagem. Apóstolo é aquele que é portador de uma mensagem, aquele que tem o recado de Deus para entregar. É o mensageiro de Deus para anunciar a boa notícia.
o Evangelho de Deus, para o qual fomos separados, para o qual ele foi separado. O Evangelho de Deus é a mensagem que o apóstolo vai anunciar. Ele foi separado por Deus para o Evangelho. Interessante. Separados para o Evangelho. Mais do que ter o Evangelho, é pertencer ao Evangelho de Deus, porque nós fomos separados para o Evangelho. Não só temos o Evangelho, como também pertencemos ao Evangelho. Paulo pertencia ao Evangelho de Deus, o Evangelho que ele anunciava. Antes de anunciar o Evangelho, você precisa da convicção que o Evangelho é de Deus. O Evangelho não é nosso, não é invenção nossa, é de Deus. Você precisa ter a convicção que o Evangelho que você está falando para as pessoas é de Deus. Nós não inventamos o Evangelho. Religião é uma invenção do homem caído em parceria com o diabo. Eu tenho falado isso, algumas pessoas têm assim ficado nervosas. Como falar isso da religião? Religião não é invenção de Deus, não. Quando o homem pecou, separou de Deus, fugiu da presença de Deus, e Deus foi atrás do homem buscá-lo e restaurá-lo. E isso é graça, é evangelho. Mas o homem, depois do pecado, a sua primeira ação foi fazer roupa de folhas de figueira para se cobrir, porque agora ele estava fora da presença de Deus, e a presença de Deus estava fora dele. E é a religião, esse fazer do homem, esse providenciar do homem. Não foi Satanás que inventou a religião, foi o homem, mas com a parceria dele. Agora Deus sacrifica animais, tira a pele desses animais e faz roupa para vestir o homem. É Deus fazendo. Tem até sacrifício. Os animais inocentes morrerão. É evangelho, é graça. O evangelho é de Deus e nós só temos que recebê-lo e anunciá-lo para as pessoas, gostando ou não. Quando uma pessoa abraça um pacote religioso, os sofismas e fortalezas de Satanás tomam conta da mente dessa pessoa. O que funciona nos grupos religiosos, lamentavelmente, é o pacotão. Tem de tudo dentro, menos o evangelho. Onde tem evangelho, não tem pacote religioso. Cada segmento religioso tem o seu pacote. É por isso que divide. Então, cada segmento religioso tem o seu pacote religioso. As formas são variadas,
mas a base é a mesma. Na religião, não é Deus que faz para alcançar o homem, mas o homem faz para alcançar a Deus. A religião é obra do homem e não trabalho de Deus. Na religião, o homem faz por Deus, mas a graça é Deus fazendo tudo pelo homem. Por isso, Deus é chamado, na palavra de Deus, por isso ele é chamado o Deus de toda a graça. O apóstolo Pedro chamou Deus de o Deus de toda a graça. Na religião, o homem trabalha e se cansa, mas na graça, o ser humano cessa o seu trabalho inútil para descansar no Deus que trabalha em favor dele. Se alguém quiser permanecer nesses segmentos religiosos, tem que seguir o pacote que foi oferecido. A autoridade maior não é a autoridade das Sagradas Escrituras, é a autoridade do pacote da igreja. E a liderança responsável por esse pacote enfia cuca dentro das pessoas o pacote da casa. Tem que ser a moda da casa. Quando você anuncia o Evangelho de Deus para os seguidores do pacote religioso, a primeira reação é: aqui nós cremos diferente. Aí o diabo deita e rola, ele está na área. Tem pacote religioso que deturpa tanto o Evangelho que só tendo um demônio manobrando por trás. O Evangelho de Deus está fundamentado nas Escrituras e é algo acerca do Filho de Deus, sua encarnação, morte e ressurreição. Romanos capítulo 1, verso 2 ao 4. Leia novamente. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O qual aqui é o Evangelho para o qual Paulo foi separado, e nós também. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então o Evangelho de Deus está fundamentado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, com respeito ao seu Filho. Você vê, o Evangelho de Deus que está fundamentado na palavra diz respeito ao Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está o Evangelho de Deus. O Evangelho é Cristo mesmo e tem tudo a ver com a morte e a ressurreição de Cristo e a nossa morte e ressurreição em Cristo.
porque nós morremos em Cristo e com Ele também ressuscitamos. O Evangelho conta a história de um Deus que se deixou crucificar para me crucificar com Ele e ressuscitou juntamente comigo para viver em mim a sua vida ressurreta, justa e santa. O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte e a sua vida. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo e Ele vivendo em nós a sua vida. Se for menos do que isso, não é o Evangelho de Deus. Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. Depois disso, Jesus ressuscitou dentre os mortos para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Quando pensamos em termos de Evangelho, necessariamente temos que pensar que Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando. E que ressuscitou, né? E que nos ressuscitou com Ele. E agora Ele vive em nós. Agora Ele é a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pelos critérios do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. E Cristo está em nós, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Você crê? Ou não crê? O Evangelho é vital e essencial para nós. Por que o Evangelho é tão importante para nós? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho a morte de Cristo é a nossa morte e a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição e Cristo é a nossa vida. Porque no Evangelho eu tenho esta identificação, eu em Cristo, Cristo em mim. Porque no Evangelho eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo morreu com os pecados e com os pecadores inseridos nele. Jesus na morte foi introduzido no lamaçal do pecado. Quem tirou Jesus dali? Ele não saiu por si mesmo. Jesus tinha certeza que o Pai enviaria o seu Espírito para ressuscitá-lo e tirá-lo de lá, e tirá-lo daquele estado imundo. E quem foi que fez isto? Foi o Espírito de santificação. Você viu na leitura, foi o Espírito de santificação. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. É preciso ser de muita santidade mesmo para tirar Jesus daquele estado tão imundo em que se achava, envolvido com os nossos pecados. O Espírito foi lá com perfeita santidade, que tocando o Filho de Deus o retirou para a vida sem nenhum
nenhum pecado. Foi assim que Jesus foi ressuscitado. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Vida de ressurreição existe em um estado de santidade, isto é, separada do pecado. Vida no pecado não é vida de ressurreição. Pense agora, Cristo vivendo a sua vida em nós, operando a sua vida em nós, manifestando a sua vida em nós, seríamos diferente dele? Não. É Ele vivendo em nós. É o Evangelho de Deus. Pelo Evangelho, nós fomos chamados para sermos de Jesus, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Romanos 1, o versículo 6. Quando cremos no Evangelho, passamos a pertencer a Jesus Cristo. Cristo nos fez morrer com Ele para pertencermos a Ele. Pertencer a Jesus no sentido de que Ele está em nós, vivendo a sua vida. Porque, no sentido geral, tudo é dele. O inferno é dele, porque foi ele que fez o inferno, então é dele. O diabo é dele, porque foi ele que criou o anjo que se tornou diabo. E Deus manda no diabo desde sempre. E um dia Deus vai colocá-lo no lago de fogo, de onde ele nunca sairá. Este mundo é de Deus, tudo é de Deus, porque Ele é o Senhor de tudo. Mas, em um sentido mais íntimo, em um sentido de intimidade, em um sentido de salvação, pertencer ao Senhor significa que Ele nos arrancou do pecado por meio da nossa morte e ressurreição com Ele, e Ele vive em nós a sua vida. Então pertencemos a Jesus, somos dele, e vamos agora pautar a nossa vida por sua vontade. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7. Chamados para ser de Jesus, agora chamados para serdes santos. Chamados para serdes de Jesus e chamados para serdes santos. Como ser santo? Crendo no Evangelho de Deus. Santo é o indivíduo que Deus separou em Cristo pelo Evangelho para o uso dele. Santo é o indivíduo que Deus separou pelo Evangelho para o uso dele. Só ele usar. Santo é o indivíduo que Deus arrancou do pecado para o uso dele. Não somos santos para pertencermos a Jesus, mas somos santos porque pertencemos a Jesus. Você vê a diferença? Eu vou fazer por onde? Não.
você é dele. O fato de ser dele já lhe faz santo. Porque você é dele, você é santo. Quando pertencemos a Jesus, somos seus santos. Se você não é santo e diz que pertence a Jesus, você está se enganando. Deus não divide o seu santo com ninguém. Se você diz que é dele, mas pensa que pode lançar sobre a santidade de Jesus a sujeira do pecado, você está escarnecendo de Deus e não pertence a Ele. Não existe santo de Deus no pecado. Estou falando da capacidade de Deus que Ele colocou em você. Estou falando da suficiência de Cristo que está em você. Você não pode ser santo de Deus hoje e amanhã servir ao pecado. Somos santos de Deus pela libertação do pecado. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e Cristo vive em nós. Somos dele e também somos seus santos. Quando isto tomar conta de nós e se tornar a nossa experiência, então será o fim do domínio do pecado de sobre nós.